Estou muito feliz que você está avançando nas aulas, né? Então você já está aprendendo bastante coisa na teoria. Depois, na hora que a gente for para a prática, você já vai estar afiado. E eu quero que você faça muitas fotos boas, imagens incríveis que você nunca imaginou que você poderia fazer com o seu celular. Então é por isso que eu estou me dedicando bastante para tentar fazer essas aulas melhores possíveis para você tirar o máximo de informação, o máximo de teoria, o máximo de conteúdo para você poder aplicar no seu dia a dia, no que você quiser, né? Se você quiser fazer fotos pessoais, fotos para clientes, fotos para sua empresa, fotos para qualquer coisa, você pode utilizar o seu celular. O seu smartphone como eu digo sempre, é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque ele é um computador e de quebra uma câmera, né? Uma câmera de altíssima qualidade, por sinal, e cada dia mais os fabricantes têm melhorado isso. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu vou falar sobre fontes de luz, né? Como a gente já tinha comentado antes, nas primeiras aulas, a gente não tem como gerar uma imagem se a gente não tiver uma fonte de luz. Então, a gente tem basicamente duas fontes principais de luz, que as fontes são as fontes artificial e a fonte natural, né? O que é isso? A fonte artificial são as lâmpadas, né? No caso aqui eu representei com um Fresnel, que é uma lâmpada que a gente usa no cinema, que é para grandes produções, que ela tem uma potência muito grande, como se fosse um sol, por exemplo, um sol artificial. E a nossa luz, né, natural de todos os dias que Deus nos deu e abençoa com vários tipos de iluminação natural durante o dia. Por exemplo, por que isso, Rafa, que você está falando de vários tipos de iluminação natural? Porque se você fotografar pela manhã, você vai ter um tipo de fotografia, um tipo de luminosidade, um tipo de projeção de sombra, então, que tudo isso vai influenciar na sua fotografia. Então, é muito importante a gente entender isso, que a luz, a iluminação que a gente tem disponível, ela vai gerar uma interferência direta na construção, na formulação da nossa imagem, né? Na configuração da nossa imagem. Então, se você fotografa de manhã, você vai ter um tipo de luz, uma projeção de sombra. Se você fotografar ao meio-dia, você vai ter outro tipo de luminosidade e outro tipo de projeção de sombra. Se você fotografar no final do dia, você vai ter outro tipo de luminosidade e outro tipo de projeção de sombra. Além da temperatura da cor, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Temperatura de cor, você vai entender um pouco melhor, que eu vou fazer uma aula só disso, porque é muito importante que a gente entenda para a gente saber o que interfere e o que não interfere. Mas basicamente a gente vai falar sobre fonte de luz natural e artificial e como é que ela se comporta na fotografia. Aqui, seguindo, nessa foto aqui, por exemplo, eu fiz uma viagem para Minas Gerais e visitar os parentes, e eu fiz, para quem não conhece, isso aqui é uma fruta chamada pequi, e eu fiz dois tipos de fotografia utilizando com luz natural, né? Utilizando a luz natural. Mas eu fiz dois tipos de fotografia, uma difusa, uma com luminosidade difusa e luminosidade direta. O que eu utilizei para fazer isso? Nessa foto aqui, por exemplo, se você perceber, as sombras estão mais suaves, as cores estão com menos brilho. Então o que eu fiz para fazer essa foto? Depois eu vou ver se eu acho o backstage dessa foto. Eu utilizei um lençol que eu tinha lá, pendurei o lençol na árvore e no varal, fiz uma difusão dessa luz. Eu coloquei o sol, o lençol e o meu objeto, né? No caso o pequi. Para quê? Para que a luz do sol entrasse, batesse no lençol
e gerasse uma foto, uma imagem filtrada, uma luz filtrada, uma luz mais leve, com mais sombras mais leves, não tão duras. Já nessa foto do peixinho aqui, eu fiz ela na luz do sol normal, né, com a luz direto batendo no objeto. Até por isso que você consegue ver aqui os brilhos, né, bastante brilho na água, e a coloração da imagem, ela fica bem ressaltada, né, bem mais viva, mais vibrante, e basicamente sem muita edição na fotografia. Então aqui nessa luz mais filtrada, eu preciso editar um pouquinho mais se eu quiser saturar um pouco mais as cores. Já na luz direta não, né? No caso desse peixinho, ele ressaltou bastante a coloração dele, por conta de utilizando a luz mais direta. Aqui nesse outro caso, também utilizando luz natural, eu peguei essa foto do grilo aqui, ó. O grilinho estava na parede, a luz do sol estava batendo na rua e refletindo na parede da casa. Então assim, eu tinha uma rua de areia, né? No caso, na cidadezinha onde eu estava lá, era uma rua de areia. Então a areia é mais clara do que a terra que eu tenho aqui onde eu moro. Ela batia na areia e refletia na parede. Então já me dava uma luz filtrada, uma luz sem eu precisar colocar o lençol lá no caso. Porque era uma luz rebatida, né? Ela não era uma luz direta. Por isso que a sombra, por exemplo, aqui, ó, do grilinho, ela tá bem suave, né? Aqui na parede. Ela não marca muito na foto. Se eu tivesse utilizando uma luz direta, com certeza a sombra do grilinho estaria aparecendo aqui na parede. Então assim, eu estou tentando mostrar vários tipos de utilização da luz a favor, para que você utilize a favor daquilo que você quer. Eu vou fazer aulas práticas mostrando o comportamento da luz direta, difusa, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, só estou mostrando na teoria aqui por enquanto, para vocês verem como é que ela se comporta. Aqui nessa outra imagem, por exemplo, do pão, que é uma luz direta, a luz estava entrando por uma luz de janela, né? Uma luz estava entrando na casa pela janela, mas ela estava com raio de sol direto onde eu fiz essa foto. Então por isso que ela gera essas sombras mais duras, né? Então assim, se você quer fazer uma foto mais dramática, por exemplo, você pode utilizar a luz direta para dar essa dramaticidade por conta das sombras que você vai gerar. Se você não quiser ser tão dramático, aí você trabalha a luz de outra maneira para você poder transmitir uma informação através da imagem. Então assim, eu gosto de lembrar que quando a gente faz foto, ou quando a gente está filmando, eu sou diretor de fotografia, então a gente precisa comunicar com tudo que a gente tem na cena, né? Seja com cor, seja com enquadramento, seja com a iluminação, tudo, texturas, tudo. A gente precisa comunicar com a nossa fotografia, porque senão não tem sentido a gente fazer uma foto. O que a gente quer falar com a foto? Porque a foto, quando você faz, ela fala, né? Ela transmite uma informação. Então, de que forma eu quero transmitir essa informação? Então, isso é muito importante que você saiba, porque a sua criatividade vai falar muito alto na hora de fazer essa foto. E se você souber essas técnicas, essas referências, você vai saber fazer aquilo que está na sua cabeça e transmitir a mensagem correta para quem está vendo a sua imagem, né? Para quem está recebendo essa foto, para quem está vendo o seu feed do Instagram, para quem está vendo o Facebook, enfim, onde você quiser publicar essa imagem, as pessoas vão receber da forma com que você quis transmitir. Então, assim, isso é muito legal e é muito poderoso, porque você dominando esse assunto, você nunca vai fazer uma foto ruim, né? Você vai sempre fazer uma foto boa, comunicando aquilo que você quer comunicar. Tá? Eu vou continuar um pouquinho mais sobre a luz na próxima aula, vou finalizar aqui para ela não ficar muito extensa, beleza?